Pai bendito, nosso Criador, que é também nosso Pai amoroso, que deseja se relacionar com a gente, que está restaurando todas as coisas e reconectando todas as coisas consigo mesmo, toda a criação e as nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua presença aqui com a gente e pela tua palavra na qual nós podemos meditar, ouvindo a tua voz que traz ordem ao nosso caos, que pastoreia o nosso coração, que declara paz sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, falando com a gente, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, comunidade da Vila, sou o Zé. Hoje a gente continua a nossa série Isso Muda Tudo, Encontros com Jesus. E o nosso encontro de hoje é a partir do Evangelho de João, capítulo 20, se você quiser abrir aí a sua Bíblia. O Evangelho de João, ele tem alguns detalhes, algumas características dele que são relevantes para nós hoje. Ele é um evangelho posterior aos outros, foi escrito por último. E ele parece ter outro ritmo. Se você lê o Evangelho de Marcos, por exemplo, Jesus está mais na correria, eu diria. Os outros evangelhos, Jesus está sempre indo de um lugar para o outro, sempre fazendo alguma coisa. No Evangelho de João, parece que João olhou tudo aquilo, viu aqueles outros evangelhos e falou assim: que bom que já tem isso daí, mas eu quero mostrar algumas falas de Jesus, algumas coisas com outro ritmo mesmo. Então, tem longos discursos no Evangelho de João, isso é um dos exemplos. Outra coisa que João faz, e a gente vai ler bem especificamente hoje sobre isso também, é a questão dos milagres. O Evangelho de João trata os milagres como um sinal. Um sinal que vai além do milagre em si. Para você entender o milagre, você tem que entender o sinal por trás desse milagre. E o milagre pelo milagre é um erro que João tenta fazer com que a gente não cometa. Certo? Então fica esse gostinho, a gente vai explicar mais. Um pequeno spoiler do que a gente vai discutir. Não sei se você já conhecia sobre isso no Evangelho de João, mas é sempre bom, às vezes, a gente ter esse contexto do livro como um todo, como ele se encaixa nas escrituras ali, e para depois a gente dar um zoom no nosso trecho. Lúcia, lê para a gente, por favor, o Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 31, a gente vai ver o encontro de Jesus com Tomé. Vou ler na nova versão transformadora. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse ele. Então disse a Tomé: "Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia." "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Então Jesus lhe disse: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém. Que Deus ilumine a sua palavra. Queridos, a partir do século XIX, principalmente, começou a surgir um movimento dentro da academia de crítica textual, que a gente diz, né? E de tentar olhar para Jesus, essa figura histórica, e tentar percebê-lo fora do que as escrituras testemunham sobre ele.
Esse formato de pesquisa foi conhecido como a busca pelo Jesus histórico, porque se a Bíblia foi começando a ser cada vez mais questionada pelos acadêmicos, tudo, se era real aquilo que estava escrito, eles perguntaram assim: será que Jesus realmente existiu? E se ele existiu, o que aconteceu de fato? O que a gente pode ter certeza, não só pelos testemunhos bíblicos, mas principalmente pelos extra-bíblicos? E começou esse processo. Hoje em dia, o que a princípio foi algo mais assim temoroso para os cristãos, vários teólogos cristãos, crentes, ortodoxos, fazem parte dessa busca também. E uma das coisas que se discute hoje seriamente, né, é raro ver, quer dizer, o que eu li é que não existe nenhum historiador sério que questiona que Jesus realmente existiu. Isso hoje praticamente não existe, porque a quantidade de fatos que circulam de que esse Jesus de Nazaré foi um homem de fato que existiu. Mas existe, obviamente, e dentro da academia, dos historiadores, pessoas que questionam se ele ressuscitou. Isso é óbvio, porque muitos desses historiadores não acreditam em milagres. Mas aí entra um problema sério dentro do meio acadêmico, e um problema quase que lógico, e que entra em umas questões sobre o início da igreja. A igreja, da maneira como ela foi concebida e o seu início, o fervor com que os discípulos tinham de testemunhar desse Jesus que era o próprio Deus e que estavam dispostos, e muitos chegaram de fato a morrer a ponto de não negar essa verdade, isso é algo que até hoje a gente precisa dar alguma explicação para isso, mesmo não crendo em milagres, no caso desses historiadores. E tem duas propostas assim que talvez passe pela sua cabeça, porque aqui o texto de hoje, né, é de Tomé o cético. Ele que não acreditou a princípio na ressurreição de Jesus. E a gente vai tentar tanto hoje redimir um pouco Tomé, porque ele ficou conhecido, né, como esse apóstolo que não acreditou, ao mesmo tempo que lidar com esse ceticismo e a nossa fé e os nossos ceticismos hoje em relação a isso. Mas talvez você concorde ou pense, sem mesmo perceber, duas dessas propostas que historiadores que não acreditam de fato na ressurreição dão sobre o nascimento da igreja. A primeira delas é a ideia de que naquela época, o mundo, na época da igreja primitiva, as pessoas eram mais ingênuas. Elas não tinham a visão com base científica que temos hoje, então por isso eram mais suscetíveis a acreditar numa ressurreição. Essa é uma primeira proposta que colocam em relação a essa crítica de que Jesus teria realmente ressuscitado. E a gente vai lidar com isso daqui a pouco. A segunda seria de que os discípulos queriam tanto, acreditavam tanto que Jesus era para ser esse Messias, que quando ele morreu, o negócio ficou sem sentido. Falou, putz, a gente acreditava tanto. E ele falou coisas tão impactantes, ele era um mestre tão legal, que é como se ele estivesse aqui. Nossa, ele está aqui presente, não está? Que legal, acho que ele continua, mesmo não estando entre nós. Então isso passou a ser acreditado de que ele tá aqui, ele ressuscitou. E de alguma forma meio que espiritual e não física, ele ressuscitou e não acharam o corpo dele. Tem historiadores que, inclusive dentro dessa visão, um dos ramos seria que os discípulos tivessem roubado, inclusive, o corpo, que é uma das coisas que a Bíblia lida diretamente, né, sobre essa possibilidade dos discípulos roubarem o corpo de Jesus e depois falarem que ele iria ressuscitar. Mas essa segunda proposta é isso. O pessoal, é como se ele tivesse, então no final das contas falaram que ele tinha ressuscitado. E aqui a gente vê, logo de cara,
essa primeira proposta sendo, pelo menos no testemunho bíblico, sendo contrariada. Por quê? Tomé, e aqui entra um pouco, antes da gente falar qualquer coisa, um pouco de redenção de Tomé, né? A partir do versículo 24, que a gente leu, diz que Tomé não estava junto com os 12, com os outros discípulos, os 12 não, né? Os outros discípulos que estavam ali, quando Jesus apareceu para eles. A gente não leu, mas no trecho anterior vai falar isso. E é curioso, porque Jesus, o trecho de João fala que Jesus mostra as suas marcas. E os discípulos só passaram a acreditar naquilo quando eles viram também, uma semana anterior. Então, o versículo 24 fala assim, Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, mas eles disseram, se eu não vir as marcas dos pregos da sua mão... Vimos o Senhor, e Tomé disse, se eu não vir as marcas dos pregos na sua mão, eu não crerei. Mas Tomé parece que dobra a aposta. Os caras falaram que viram, mas ele fala assim, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E aquilo é curioso, porque o versículo 26 fala que uma semana mais tarde, no domingo seguinte, só que Jesus vai aparecer. Posso só falar uma coisa sobre isso, que essa história me lembra? O Tomé é tipo aquela pessoa, assim, você deve conhecer, você deve ter algum amigo ou amiga que não estava no rolê, sabe? Aconteceu alguma coisa inacreditável, mas ele não estava. Aí depois você encontra ele e fala assim, você não vai acreditar no que aconteceu. E aí ele dobra a aposta, ele fala, não vou mesmo. Eu só tocando. De vez em quando sou eu esse. Paulo, você não estava. De vez em sempre, né? De vez... eu Quem sou já o tipo, chamou o Paulo para um rolê sabe. É verdade. Não vou ficar em casa. Tomé deu esse mole aí. E, enfim, sempre na próxima. Só para contextualizar. Sempre na próxima. Eu brinco, na próxima vai estar lotado, porque o tanto de gente que falou que vai. Então Tomé falou assim, não, fica para a próxima, vocês vão se reunir, fica para a próxima, Jesus morreu, eu estou meio mal, vou ficar... Não sabemos o que aconteceu, mas a gente sabe que ele não estava. E ele passou aquela semana, foi uma semana complicada, assim, imagino, porque Tomé e todos os outros discípulos, aqui a gente coloca Tomé no mesmo grupo, porque os discípulos mesmo não acreditaram em Jesus. Jesus falou que ia ressuscitar. O Evangelho deixa isso claro, que Jesus constantemente falava para eles, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Mas eles não entendiam, não acreditavam, não lidavam bem com essa informação. E os discípulos só acreditaram de fato quando viram Jesus. Mas Tomé, como eu disse, ele dobra a aposta, né? Ele fala assim, não só eu quero ver, como eu quero tocar. Ele parece confiar no seu ceticismo de uma forma diferente. E aqui eu entro nessa situação, eu já vi muitos casos de pessoas que, seja um namorado, uma namorada, é cristão, traz ali a pessoa para a igreja, daí vem conversar com o pastor, daí tem sempre aquela conversa assim, não, eu não vou acreditar, eu só acredito se Deus fizer tal coisa, esse Deus aí tudo bem para você, para mim, não sei não. Isso é bem comum. E Tomé, ele tinha caminhado ali, não só com Jesus, mas também com os outros discípulos, né? Eram pessoas muito unidas, muito próximas. Como que ele passou aquela semana assim, angustiado, falando, não vou acreditar, só vou acreditar quando eu vir, quando eu tocar. É um desafio, assim, em relação à fé dele, ao processo de fé dele, né? E eu acho que a gente passa um pouco por isso, né? Estava conversando com o Paulo, né? Sobre essa questão, os nossos ceticismos em relação a Deus usa isso, Deus, ele constrange a gente, como que é? Porque nessa primeira parte, o que eu vejo é Jesus tentando encontrar Tomé. Jesus, ele sabe aquilo que Tomé falou,
porque ele chega e fala: ó, você quer ver, você quer tocar? Então toca aqui. Mas ele não chega falando assim: ó, você quer? Então toma aqui uma bofetada de uma mão que foi crucificada. Querendo aqui, né, quebrar um pouco o gelo, mas a verdade é que é uma situação sensível a questão do ceticismo, né? Poxa, ele não acreditou. E Jesus não é qualquer pessoa, é o próprio Deus, sabe? Você não acreditou em mim? Quando as pessoas não acreditam na gente, a gente tende a rejeitá-las. O próprio Deus, ele não faz isso com a gente, de alguma forma. Ele vai ao encontro de Tomé. Como que é para você, Lu? Como que é para você, Paulo, essa questão do ceticismo? Como que, na sua caminhada, você lidou com isso? Como que Deus lida com você? Cara, eu me vejo muito em Tomé, assim, e muito constrangida em como o Senhor, ao longo da minha caminhada, sempre também acolheu muito as minhas dúvidas e os meus sentimentos mais sinceros, assim, diante dele. Tentando pensar em uma circunstância, assim, que foi o maior momento que eu tive que lidar com um ceticismo, assim, e também com um passo de fé. Me vem à mente o período em que meus filhos nasceram e que coincidiu, assim, com uma crise também vocacional para mim. Eu trabalhava num grande banco, estava com minha carreira estabelecida, crescendo. Mas quando eu vi meus 2 filhos ali, e naquela época ainda era antes da pandemia, não tinha home office, não tinha essa possibilidade de estar mais perto deles, eu olhei e falei, cara, não faz sentido para mim, vocacionalmente, entendendo minha vocação como mãe também, além de profissional, passar todo dia das 9 às 7, longe deles. Não faz sentido. E eu estava sentindo o Senhor também me chamando para além, né, também vocacionalmente para o ministério. Só que as contas não fechavam. A gente não faz parte de uma igreja que prega a teologia da prosperidade, então nós somos pastores que não dá para sobreviver com um salário só, né? E eu contribuía bastante com o orçamento da nossa casa. Na verdade, a maior parte vinha do meu salário, do banco. Então, quando a gente considerou essa possibilidade, foi algo que foi muito amedrontador, assim, e diante do Senhor. Para mim, era impossível, na verdade. Senhor, não sei como o Senhor vai fazer. Eu entendo que o Senhor está chamando, mas o que vai acontecer, né? Então, a gente orou bastante, fez as contas, diminuiu muita coisa, né? Tudo que a gente podia diminuir para tomar essa decisão. E entendendo que era o que o Senhor estava chamando a gente a fazer e a priorizar. E eu me lembro de uma imagem do filme do Indiana Jones. Eu esqueci de novo o nome, Marcos. O Cálice Sagrado. Cálice Sagrado. No primeiro culto, Marcos lembrou. Hoje tem até a Santa Ceia. Em que ele precisava acreditar que se ele desse o passo, iria aparecer uma ponte ali, né? Ele estava estava num desfiladeiro, ele tinha que acreditar que ele tinha que dar o passo e a ponte ia aparecer debaixo do passo, né? E eu me senti naquela situação, assim, cara, não sei o que vai ser, mas eu tenho certeza de que, frente aos meus valores, frente ao que o Senhor está chamando, é isso, e eu estou crendo que vai ter que acontecer algum milagre, senão, sei lá, vamos, voltar para casa dos meus pais, que seja, né? Dos meus sogros. De jeito nenhum, tá doido? E aí, enfim, pedi demissão. E no dia que eu pedi demissão, o banco me ligou. Me ligou para fazer um acordo comigo. O que acontece? Eu trabalhava num banco, só que eu não era bancária, né? Não trabalhava na agência do banco. Eu trabalhava na parte administrativa do banco. E o sindicato dos bancários
tem uma lei que só permite que um bancário trabalhe 6 horas por dia. Quem trabalha na parte administrativa do banco trabalha 8 e mais, né? Então, sabendo disso, sabendo que existe respaldo jurídico para que quem pede demissão do banco entre com uma ação para ganhar muito dinheiro, o banco já entra com um pedido de acordo do que eles chamam de 7ª e 8ª hora, que seria como se fosse uma hora extra que você trabalhou. E eu tinha trabalhado no banco 6 anos, então eram 6 anos de 7ª e 8ª hora de hora extra, né? E, enfim, resumindo tudo isso, isso deu praticamente 1 ano de salário para mim. E deu um respaldo para que eu pudesse dar esse primeiro passo, né? Não foi, Luiz, aqui está o caminho todo para que você possa percorrer, mas foi, Luiz, aqui está o primeiro passo. Primeiro ano, você pode dar o primeiro passo, né? E aqui estamos, 7 anos depois, sabe? E o Senhor tem dado pequenos passos, algumas vezes mais difíceis de acreditar do que outros, mas tem dado. Então, tem sido muito bom ver a bondade e fidelidade do Senhor. Assim. É isso mesmo, gente. Eu não tenho nada para acrescentar ao que ela falou, exatamente isso. Eu sou uma pessoa muito cética, e a minha referência maior de fé está sentada ali hoje, ó, minha mãe, Dona Maria Emília Nazaré. E ela me aconselha muito desde sempre em relação ao meu ceticismo. Eu tive 2 experiências que me marcam muito. Uma, inclusive, foi com ela. A primeira não foi com ela. Eu estava com um amigo meu que morava na minha casa, chamado Antônio, que era um irmão para mim. E a gente estava na praia, Itacoatiara, lá em Niterói. Quem conhece essa praia sabe que é uma praia, né, do circuito do surf, tem muitas ondas e tal. E eu, como surfista, brincadeira, eu estava lá nessa praia com esse meu amigo do meu lado, e de repente eu olho para o lado e ele estava tendo uma convulsão, e ele ficou todo enrijecido e afundou assim do meu lado, dentro d'água. Me bateu um desespero enorme, eu mergulhei, puxei ele pelo braço assim, e fui me jogando na frente das ondas, e a onda jogou a gente assim, né, na areia, de volta, e ali eu puxei ele mais um pouco, chamei meu pai, que estava sentado e não estava prestando atenção, e meu pai veio e aí, claro, começou a juntar a gente, e ele desacordado no chão. Nós chamamos os bombeiros, né, os salva-vidas, que vieram e fizeram manobras de tentar, né, pôr água para fora e tal, né, afogado. E não conseguiram. E foi juntando gente, e meu pai ali, sem saber o que fazer. Um seminarista e um pastor. Meu pai, pastor, e eu seminarista naquela época. Presbiterianos, importante ressaltar isso. Porque o que aconteceu? De repente, no meio daquela multidão, irmãos, vocês vão entender por que eu estou falando presbiterianos. No meio daquela multidão surge uma senhorinha baixinha, vendedora de pastel. Adivinha qual era o penteado dela? Era um coque, um lindo coque. E ela não era presbiteriana. E ela tomou conhecimento de que eu e meu pai éramos quem estávamos juntos ali, né? Com aquela pessoa desmaiada, desacordada. E nós 2 sem saber o que fazer. Os salva-vidas já tinham tentado e não tinham conseguido. Essa senhora chegou para mim e para o meu pai e falou: eu poderia fazer uma oração com ele? Gente, ela impôs a mão na cabeça dele, assim na testa, ele estava deitado. Fez uma oração curta. E ele acordou, virou para o lado, cuspiu aquela água e levantou. E o Zé hoje, né,
essa questão que o Zé trouxe, é como é que Deus trabalha você no seu ceticismo. Eu comecei falando que eu sou muito cético. Mas essa é uma experiência que eu tenho certeza que é Deus me trabalhando no meu ceticismo, dentre outras coisas, né? Salvando Antônio e, enfim, e constrangendo talvez eu e meu pai, pastores ali, né? Que podíamos, sei lá, ter feito uma oração, mas a gente não teve fé para isso naquele momento ali. E isso me marca, com certeza, me afeta positivamente em relação ao meu ceticismo. E minha mãe é alguém que me lembra dessa história volta e meia. E a outra experiência que eu falei foi com ela própria, que teve um câncer muito agressivo, muito sério, ela ainda em Niterói, e eu já morando aqui em São Paulo, já na comunidade da Vila, ela me ligou, falou que estava com aquele câncer. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho cabeça, eu não tenho estrutura para lidar com isso. E aí foi ela quem apacentou o meu coração, falou, filho, você é tão longe, não tem pressa, o vento é quem leva, o Espírito vai conduzir a gente por isso, fica tranquilo, Deus vai estar presente. E o nosso testemunho não é meramente o testemunho de que ela foi curada e está hoje aqui, mas é o testemunho da presença de Deus com a gente o tempo todo, mesmo em meio à nossa dúvida, à nossa falta de fé, ao desânimo que muitas vezes nos abateu. O testemunho da nossa família, minha irmã também está aqui hoje, meu pai deve estar nos assistindo, é de que nós experimentamos a presença de Deus com a gente ao longo desse processo todo. E isso também combate o meu ceticismo. Então, glória a Deus por essas experiências que talvez cada um de nós aqui poderíamos contar, em que Deus fala, apesar da sua dúvida, eu vou te mostrar. Vou te mostrar como eu estou presente, eu vou te mostrar como eu tenho poder, eu vou te mostrar como a minha misericórdia, a minha graça, né, te bastam, são suficientes. Eu acho que isso é muito relevante, Paulo, obrigado por compartilhar isso com a gente, porque às vezes quem está de fora, olhando para quem é cristão, quem diz seguir a Jesus, olha com os olhos de que, não, essa pessoa, ou criticamente, falando assim, não, essa pessoa é ingênua, né? Ou ele olha e fala, eu não tenho isso que essa pessoa tem. E aqui entra naquela primeira crítica que eu falei, que os historiadores, quando vão falar sobre a ressurreição, de falar, o pessoal lá era ingênuo. O que a gente vê, o testemunho bíblico não é esse. A caminhada de fé das pessoas na Bíblia nunca é uma caminhada de fé tranquila. Elas não aceitam aquilo, os milagres de uma forma tranquila, principalmente aqueles que mais incomodam. O nascimento de Jesus, acho que é um exemplo desse, né? A gravidez da Maria. José, ele não aceita aquilo. Não é que Maria fala, não, eu estou grávida pelo Espírito Santo. Ele fala, maravilha. Não, ele questiona, ele fala, vamos cancelar o casamento, tá? O que o testemunho bíblico diz? Que era preciso um anjo, uma revelação direta, para falar, José, a Maria realmente foi Deus que agiu. Aqui a gente vê a mesma coisa. Os discípulos não estavam acreditando assim, nossa, Jesus vai ressuscitar, ele ressuscitou. Maravilha. Não, existiam pessoas como eu e você, Tomé era um deles, que questionou, falou, nossa, não sei, está difícil. E Tomé passa aquela semana. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Irmãos, essa é a nossa caminhada de fé. Nossa caminhada de fé é isso. Se você está hoje olhando de fora como alguém que não diz ter essa fé, saiba que do lado de cá existem dúvidas e elas mexem com a gente. Essas dúvidas, elas geram em nós alguma coisa. Zé, eu acho interessante que não é preciso não ter dúvidas para ter fé, né? Muito pelo contrário, né? Eu nunca para ter fé, assim. é preciso ter dúvidas, né? Eu acho que a fé pressupõe que você não esteja vendo aquilo, que você não saiba como aquilo vai acontecer,
que você tenha dúvidas. Então, acho que é interessante a gente abraçar a dúvida como parte do processo da nossa fé, né? Somente a fé que se abalou, inabalável é, né? Já dizia o poeta. O poeta, né? Tiago Arraes. A fé é isso que habita entre o que eu sinto e o que eu creio. Às vezes o que eu sinto e o que eu creio não bate. E a fé, ela vive nessa tensão entre uma coisa e outra. Às vezes a gente é levado a pensar, fé é aquele que não tem dúvida. É aquele que não tem medo em momento nenhum. Isso não é fé. Isso é qualquer outra coisa. Porque a gente vive num mundo que o tempo todo nos conduz a não crer, a ter medo, a ficar assustado. E é aí, então, que a fé brota como um milagre, né, do nosso Deus operando nas nossas vidas. O texto diz que Jesus, ali no versículo 26, se pôs no meio deles e falou, Pai seja com vocês. E ele se dirige diretamente a Tomé, como eu falei. Ele vai ao encontro de Tomé. Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus está o tempo todo, apesar da nossa fé ser esse processo de duvidar e tudo, Jesus convida a gente para que creiamos. É isso que ele faz com Tomé. Tomé, como eu falei, ele dobrou a aposta querendo tocar, não só apenas vendo. Mas o texto não deixa claro, mas eu entendo e gostaria de... Eu imagino a situação assim, que Tomé apenas vê. E ele, o texto também não diz, ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. Tomé aqui faz a declaração de fé, o seu credo. Senhor, o Senhor não é só mais o meu mestre. O Senhor é meu Deus. O Senhor é o Deus encarnado. Glórias ao Senhor. Jesus poderia aqui, talvez, falar isso aí, Tomé, muito bem. Mas ele lida de uma forma curiosa, talvez até uma repreensão de leve aqui no Tomé. De leve não sei tanto, né? Que ele fala assim, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Esse é um detalhe importante sobre o Evangelho de João, porque, como eu falei, ele mostra aqueles milagres. E aqui tem um trecho muito específico que eu gosto de lembrar, principalmente no capítulo 6. Jesus faz um milagre ali da multiplicação dos pães e dos peixes. E o Evangelho de João demonstra justamente essa diferenciação que daquelas pessoas que estavam olhando para Jesus e reconhecendo nele o próprio Deus a partir dos milagres, ou aqueles que estavam buscando a Jesus pelos milagres, de uma forma como se o milagre tivesse um fim em si mesmo. E lá no capítulo 6 do Evangelho de João, o que acontece? Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, o pessoal come ali, a gente brincou, né, que estão fazendo ali um churrasco, porque eles não eram japoneses, acho que não estavam comendo sashimi. Então o pessoal se juntou ali nos churrascos e tal, comeu, se fartou e tal, dos pães e dos peixes. E depois Jesus foi para o outro lago do outro lado do lago, que era chamado de mar, até de tão grande que era, e a multidão foi atrás dele. Quem já serviu na igreja sabe que multidão é o que a gente gosta, né? Então os discípulos deviam estar assim, nossa, ó, a multidão está vindo. Jesus, ao invés de exaltá-los, falando, não, vocês estão vindo, né? Que bom e tal. Ele fala assim, não, ó pessoal, vocês estão vindo porque vocês comeram um churrasco que foi maravilhoso, né? Vocês se fartaram, que legal. Mas eu não quero que vocês venham por causa disso, não. Eu quero que vocês se alimentem de uma comida que dura eternamente, que é o meu próprio corpo. Que é algo, inclusive, que a gente celebra hoje. E qual que é a ideia aqui? Vocês estão olhando o milagre como se fosse um fim em si mesmo. Vocês buscam um milagre pelo milagre em si. Isso é uma fé infantil, imatura. Eu quero que vocês
enxerguem além. Eu quero que vocês entendam o sinal por trás daquele milagre. Jesus está falando, eu quero que você, sem precisar ver, você possa crer. Porque existem momentos, né, que a gente coloca assim, algumas coisas, né? Deus, para eu acreditar, ou não, está muito difícil, Deus, se você é Deus mesmo, eu quero isso, você tem que fazer isso e aquilo. E graças a Deus por isso, que Ele muitas vezes não faz. Mas a loucura desse processo é que mesmo Ele não fazendo, tem momentos que a gente olha para Deus, que a gente tem alguma revelação divina e aquela ficha cai e você fala, meu Senhor e meu Deus, eu não preciso mais daquelas coisas. Eu acredito nesse Deus que é real para mim. Antes eu até ouvia falar, como Jó diz, né? Mas agora eu creio porque eu vivi isso. E existe esse processo de caminhada de fé, e Jesus está exaltando justamente isso, está convidando a gente, creia. Há felicidade naqueles que creem. Porque um ceticismo que bloqueia isso, ele vira um processo que nunca é transposto, sabe? Tem uma frase que eu gosto, que é do Dom Inácio de Loyola, que diz assim, para quem acredita, nenhuma palavra é necessária. Para quem não acredita, nenhuma palavra é possível. Porque existe esse processo, né, na nossa caminhada de fé, que você está disposto, ali você está querendo. É um ceticismo, como a gente falou, que a gente abraça, que a gente lida com as nossas dúvidas, mas você está assim, Jesus, me ajude a crer. E Jesus está te convidando, creia, vem e creia. Mas existem coisas que a gente fala assim, não, esse Deus aí, se Ele fizesse isso, eu até acreditaria nele. E a gente está tentando inverter o processo na história, como se nós fôssemos o Deus que define aquilo que o próprio Deus faz. E eu sinto que em vários momentos Ele escolhe literalmente não satisfazer a nossa vontade para que a gente possa entender esse processo. E em várias situações eu sinto que na nossa caminhada de fé a gente olha e fala, putz, eu já vivi isso. Teve momentos da minha vida que eu falei assim, Deus, não me deixa esquecer isso porque eu preciso crer. Depois que eu vi isso, e eu vou lá, às vezes me esqueço e questiono. Como que é para vocês isso daqui? O seu processo de fé, você entende que deveria ter mais fé do que você tem? Não, só um pouquinho, né? Eu só precisava de um grão de mostarda de fé, né? Que eu não tenho. Eu sempre preciso de mais fé, assim. Eu acho interessante olhar para o Evangelho de João e entendendo, né, o contexto em que ele foi escrito. Para quem ele foi escrito muito tempo depois, né? E ver que ele está falando aqui, né? Ele está falando para Tomé aqui, né? Você crê porque me viu. Mas aqui, quase que essa frase que ele fala que Jesus falou é João dando um recado para quem está lendo João naquela época. Felizes são vocês. É João falando para a gente. Mas felizes são vocês que creem sem ter visto. Sabe? E eu acho interessante isso, né, Zé? O quanto às vezes a gente coloca Deus à prova, né, no sentido de colocar a bondade e fidelidade de Deus à prova, querendo que Ele constantemente se prove, né? Não, Senhor, será que o Senhor vai continuar sendo bom e fiel? Né? Será que o Senhor vai continuar sendo bondoso e misericordioso? E muitas vezes, em algumas circunstâncias da nossa vida, a gente não está percebendo essa bondade e fidelidade de Deus, porque Deus não age sempre da mesma maneira, né? Então, eu trouxe aqui um relato de um momento que foi descarado para mim e foi um marco na minha vida e que eu erigi um altar ali, igual Abraão e Jacó erigiram, sabe, ao longo da jornada deles, e que para mim é um marco
significativo da minha vida que eu sempre olho para trás e falo, Deus agiu, Deus age dessa maneira. Mas não foi sempre assim, Deus não agiu sempre assim, sabe? Nesses 7 anos, tiveram meses que a gente ficou no vermelho, muitos, né? E nesses meses que a gente ficou no vermelho, a gente precisou fazer coisas. E crer que o Senhor, através daquilo que a gente estava fazendo, ia trazer outras questões, né? Então, eu acho que esse lidar com a dúvida e lidar com a fé e o andar com a fé no Senhor, ele pressupõe que a gente precisa entender que a bondade e a fidelidade de Deus para com a nossa vida não estão condicionadas às circunstâncias da nossa vida. Eles estão condicionados a isso daqui. Essa daqui é a prova, a maior prova. O sangue derramado e o corpo partido. Deus não precisa provar mais nada. Quando eu questionar, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, porque parece que não. Está tudo dando errado na minha vida. Se eu olho para o Cordeiro, com o sangue derramado, eu não consigo questionar se Deus é bom e fiel. Pode ser que agora eu não esteja vivenciando essa fidelidade nesse detalhe da minha vida, mas Deus continua sendo bom e fiel, né? E neste processo, Ele continua provendo aquilo que a gente precisa, que é a presença dEle. Então, eu acho isso tão bonito, que frente à dúvida, Jesus nos chama para Ele, né? Ele fala, vem. Eu sou o caminho. Eu acho interessante perceber a trajetória de Tomé, né? O quanto que foi Tomé que perguntou lá atrás também para Jesus. Mas Jesus, como que a gente vai saber o caminho? Você vê como Tomé... Olha o jeito que Tomé pensa, né? Tomé, eu imagino que além de cético, eu acho que Tomé era um cara meio assim, racional, que precisa de um plano, sei lá. Qual que é o caminho, Jesus? Deixa eu me planejar para eu já saber o que fazer, né? E aí Jesus fala, Tomé, eu sou o caminho. A minha presença é vir a mim. E eu acho que isso transforma tudo, assim, frente às nossas dúvidas, né? Então, frente à minha necessidade de maior fé, toda vez que eu me deparo com dúvidas, que é praticamente diariamente, é na presença de Jesus que eu derramo essas dúvidas e entendendo que, independente do que vai acontecer, Ele vai estar comigo até o fim dos tempos e tem a promessa de que tudo vai dar certo no final, né? Então, isso nos sustenta em meio a essas dúvidas, em meio a esses percalços, em meio às incertezas do caminho e às inseguranças do caminho, né? Hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, aí o Zé chegou um pouquinho depois, de manhã bem cedo, né, antes do primeiro encontro, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi, Zé, afinal de contas, nossas dúvidas nos afastam de Deus ou nos aproximam de Deus? E eu me lembrei de um autor chamado Tomás Halick. Ele tem um livro chamado Toque as Feridas. Não sei se esse livro está ali na nossa vitrine, mas ele deveria estar, poderia estar. É muito lindo. O Tomás Halick, ele diz o seguinte, a dúvida de Tomé não o afastou de Deus. A dúvida de Tomé fez com que Jesus dissesse para Tomé, vem aqui, chega aqui mais perto. Às vezes a gente acha que ter dúvida vai desagradar o nosso Deus, mas o nosso Deus é o Deus que acolhe nossas dúvidas. É o nosso Deus que diante da nossa dúvida e às vezes da nossa dificuldade de conseguir confiar, Ele diz, vem para mais perto de mim. Chega aqui perto. E isso, gente, isso é muito precioso. Isso é uma chave, talvez, que a gente precisa virar na nossa cabeça,
da religiosidade para uma relação de intimidade com Jesus. Jesus, quando você tem dúvida, ele te chama para perto. Não tenha medo de colocar as suas dúvidas diante de Jesus, de expor o que você não consegue acreditar. Sem o medo de que, mas aí eu não vou ser aceito. Ele já aceitou, ele entregou a própria vida. E agora quando ele vê, poxa, mas você ainda está com dúvida, depois de tudo, ao invés dele dizer, eu vou esfregar então aqui na sua cara, você já viu tanta coisa, como é que pode? Não é possível que você ainda não acredita. Não, ele diz, eita, chega aqui para perto então, encosta aqui, toca aqui. Toca aqui. E a história de Tomé traz isso para a gente. Em Cristo Jesus, um Deus que nos acolhe nas nossas vidas. Tudo que Deus deseja fazer nas nossas vidas através de Cristo Jesus é nos chamar para perto dele, que é o que ele faz com Tomé nesse texto. Sim. E a gente vê que aquela segunda crítica lá que eu falei que os historiadores fazem, né, de que eles achavam que Jesus ali estava vivo espiritualmente, né, tinha ressuscitado de uma forma, as suas ideias ainda continuavam vivas. Ela também cai por terra porque no mundo greco-romano, a ideia do mundo material contra o mundo espiritual, do mundo físico contra o mundo espiritual, era de que a alma, ao morrer, ela era libertada do corpo físico. Existia até conceitos de reencarnação, onde a alma ainda não estava livre o suficiente, ela tinha que voltar em outros corpos. Mas a ressurreição não fazia sentido algum. Porque uma alma que foi liberta, primeiro seria impossível ela voltar para o corpo que tinha falecido. Mas não só era impossível, como era não desejável. Por que essa alma iria querer voltar? Então, para o mundo greco-romano não ia pegar bem, não ia fazer sentido os discípulos quererem pregar sobre um Deus que ressuscitou, sendo que isso não cabe ali. Para os judeus isso também não faria sentido, apesar deles terem uma visão diferente em relação ao que é físico e o que é espiritual, porque a Bíblia diz que o próprio Deus, que é espírito, criou a matéria, então a matéria em si mesmo, ela não é má. Mas eles acreditavam numa ressurreição futura e uma regeneração de todas as coisas, onde uma ressurreição individual naquele momento não faria sentido. Então, se você hoje é cético em relação à ressurreição de Cristo, saiba que na época da igreja primitiva, as pessoas também seriam e também eram. Os apóstolos não faria sentido para eles, de propaganda em relação ao seu mestre, que eles falassem esse tipo de coisa. Outros mestres, supostos messias, teriam pregado também na época e morreram. A Bíblia relata de um deles no livro de Atos. Por que os discípulos deles não falaram que ele ressuscitou? Porque não fazia sentido falar esse tipo de coisa. Apesar deles quererem continuar o movimento daquele mestre que tinha morrido. A verdade, e é o que a Bíblia coloca, é que a ressurreição foi para os discípulos tão impactante quanto é para nós hoje. E ao encarar essa realidade, foi o que transformou a vida deles. O capítulo que a gente leu termina falando assim, a partir do versículo 30. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Os vários sinais, eles aconteceram. Os milagres, não caberia no livro. Não caberia na Bíblia tanta coisa que Jesus fez. Mas o Evangelho de João tem um propósito claro.
de que vocês, de que nós aqui, possamos entender esses sinais e esse sinal maior da ressurreição, não para que a gente fale, nossa, que legal, maravilha. Ingenuamente a gente, acreditei, não, pessoas podem ressuscitar. Não. É para que a gente entenda que Jesus é Senhor e Ele é Deus. E ao entender isso, ao crer nisso, isso muda tudo. Tomé, como a Luísa nos lembrou aqui, tem outro texto que ele fala, Jesus, você está falando para a gente seguir, que você vai para um lugar e tal, e para a gente ir para esse lugar, mas como que a gente vai para esse lugar se a gente não sabe para onde você vai? Jesus fala, Tomé, eu sou o caminho. A história nos diz, e a tradição fala que Tomé foi um dos apóstolos que mais caminhou. Ele chega até o que a gente hoje chama de Índia, pregando a palavra. Jesus transforma os céticos em pessoas convictas dessa verdade. Uma verdade que faz a gente pensar, olha, se Jesus ressuscitou fisicamente, se não é só uma ideia ou algo espiritual, se Jesus realmente ressuscitou, nada mais importa. Eu posso viver tudo aquilo que Ele demanda de mim. E é isso que aconteceu com Tomé. É isso que pode acontecer com a nossa própria vida, da gente se libertar das nossas amarras, daquilo que nos impede que a gente tenha uma vida em verdade. Irmãos, hoje a gente celebra esse fato. A crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Aqui em alguns pontos aqui na nossa igreja vão ter o pão e o cálice. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês levantarem, irem lá pegar. Tem pão sem glúten também, que é o meu caso, que sou intolerante, não. Mas saibam que essa ceia é para aqueles que têm comunhão com Jesus. E você é convidado a participar dela. Caso você tenha essa comunhão, você crê naquilo que a gente expôs aqui hoje. Então podem levantar aos poucos, irem lá pegando os elementos da ceia e já a gente volta. Nesse processo, faça uma oração, pense naquilo que Jesus fez por nós.